Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck aqui no YouTube. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck e nós vamos dar continuidade ao nosso quadro semanal curto e grosso. Esse é o segundo episódio. Nós vamos responder as perguntas que vocês nos enviam aqui ou nos comentários ou nas demais redes sociais. Eu já te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com os teus amigos nas tuas redes, fazer o teu comentário aqui, te inscrever no nosso canal e também ativar as notificações se vocês gostam desse conteúdo e de outros conteúdos que eu e minha esposa proporcionamos para vocês, nível teológico, espiritual, canônico, litúrgico, enfim, considerem assinar a comunidade Família Brodbeck, cujo link está aqui embaixo, em algum lugar aqui dessa descrição. Eu também já te convido a ficar até o final do vídeo, porque nós vamos falar sobre a nossa peregrinação à Itália, a Roma, a Assis, Lanciano. Vamos falar sobre essa peregrinação aqui promovida pela Demaré. No final deste vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso, certo? Primeira pergunta que nos chega: por que é comum ter hoje mais espiritualidade e menos religião? Essa é a pergunta. Vê lá no Instagram. Por que é comum hoje ter mais espiritualidade e menos religião? As pessoas dizem isso, né? Eu tenho espiritualidade, mas não tenho religião. Pessoal, isso não vem de agora, tá? Eu me lembro da época do Orkut, muitos que vocês nos seguem aqui, de certo, nem nascidos eram na época do Orkut, e existia ali uma opção, quando se colocava religião, se era católico, se não era, né? Que era spiritual but not religious, né? Espiritual, mas não religioso. Isso aí já vem há muito tempo e se acentuou a partir dos anos 60. Por quê? Porque as pessoas identificam, em primeiro lugar, as religiões como todas as criações humanas e esquecem que, embora as religiões sejam criações humanas, a verdadeira religião é uma criação divina, porque não somos nós que vamos em busca de Deus em Cristo, é Deus que se encarna e se faz homem em Cristo para nos salvar. Então já é o primeiro erro. Segundo erro, nos anos 60, por conta de grandes liberdades, de confortos que vieram nos anos 50, por ocasião do triunfo americano na Segunda Guerra Mundial, fizeram que as pessoas ficassem mais confortáveis, mais bunda moles, e isso, junto com aquele espírito americano mais liberal, que estava ganhando o terreno, que era baseado numa visão liberal da fundação dos Estados Unidos, ainda que com alguns valores conservadores, fez com que triunfasse nos Estados Unidos um conceito de liberdade libertino e absoluto, certo? Então, tanto em setores da direita, que queriam justamente atacar o comunismo, atacar o totalitarismo, o nazismo, enfim, naquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial e de Guerra Fria, estavam justos querendo atacar os inimigos, quanto também, e, portanto, reforçavam uma ideia, às vezes, exagerada de liberdade, distorcida de liberdade, fazendo com a liberdade aquilo que os comunistas fizeram com a igualdade. Por outro lado, havia os progressistas também, que realmente, conscientemente, promoviam uma ideia de liberdade a qualquer custo, claro que em níveis distintos. Existiam vários níveis, né, vários grupos, e nem todos tinham exatamente a mesma compreensão, uns mais radicais, outros menos. O fato é que se enraizou no nosso Ocidente, já pós-cristão, uma ideia de liberdade exacerbada, de liberdade sem compromisso. Isso fez também com que as baterias se voltassem contra toda e qualquer instituição que soasse como inimiga da liberdade, principalmente a igreja, principalmente a religião cristã, mais ainda a igreja católica, até porque nos Estados Unidos, por conta da propaganda anglo-saxã contra a Espanha, que era inimiga política da Inglaterra, se disseminou a chamada Legenda Negra. Então a Igreja Católica é responsável pela escravidão, a Igreja Católica escravidou os índios, escravizou os negros, a Igreja Católica destruiu a América, a Igreja Católica só roubava o ouro e aquelas bobagens todas que aí depois foi avançando, que a Idade Média era má, enfim. Então, somado ao conceito errado de liberdade, somado a um ódio ao cristianismo, notadamente à Igreja Católica, e somado a esse excesso de conforto que fez com que as pessoas ficassem mais fracas, mais frouxas,
mas ao mesmo tempo quisessem alguma conexão com o espiritual, porque sabem que nós não estamos aqui por acaso, que sabem que isso aqui não é aleatório, então elas querem alguma conexão com Deus, mas sem compromisso. As pessoas não querem compromisso, elas só querem o bônus e não querem o ônus. É por isso que elas querem ter sexo, mas não querem ter filhos. Querem ter relacionamentos, mas não querem casar. Não é? Elas querem ficar ricas, mas muitas não querem trabalhar. Por isso que elas querem uma espiritualidade, mas não querem religião. Porque elas não querem compromisso. Compromisso. Este é o ponto. Segunda pergunta. O matrimônio é um sacramento? Por quê? Veja. Os protestantes dizem que os protestantes que acreditam em sacramento dizem que existem dois sacramentos, né? Porque Cristo explicitamente falou em dois que são o batismo e a Eucaristia, sem os quais ninguém pode ser salvo, né? Quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não terá parte comigo, e aquele que for batizado e crer que for batizado será salvo. Então os demais eles acabam desprezando ou como práticas apenas que podem existir. Por exemplo, os luteranos preservaram em alguns ambientes a confissão auricular e também a confirmação, mas não como sacramentos. Outros nem isso, ou tem apenas a ordenação como uma deputação, uma legitimação de pregadores e ministros oficiais do evangelho, né? Tanto no luteranismo quanto no calvinismo. A igreja anglicana preservou esses outros 5 sacramentos, mas como sacramentos menores, e alguns anglicanos nem falam nisso, e outras igrejas nem mesmo falam em sacramentos, acreditam em ordenanças apenas, né? E quanto a transmitirem ou não a graça vai variar conforme o entendimento. O fato é que, se nós formos na epístola aos Efésios, nós vamos ver lá no capítulo 5, onde São Paulo fala a partir do versículo 21 sobre o matrimônio, e eu vou usar a tradução do Padre Mato Soares a partir da Vulgata. Caiu um sebo de vela aqui, vamos tirar, né? Belíssima tradução, direto da Vulgata, ó, dourado. Capítulo 5, a partir do versículo 21, ele fala o São Paulo vai falar em Efésios a partir sobre o matrimônio. Vamos pegar aqui o versículo 32. Então, Efésios 5:32. Ele está falando do matrimônio. Este mistério é grande, mas eu o digo em relação a Cristo e à igreja. Mistério, em grego é mysterion, não é simplesmente um mistério, é algo misterioso. O mistério como um dogma da Santíssima Trindade. Não, mysterion aqui, que é mistério, vem do grego, é a mesma palavra que os orientais católicos e os ortodoxos utilizam para chamar os sacramentos. Então, os orientais vão chamar de os 7 mistérios, porque no grego é mysterion. Porque o mysterion em grego, era o equivalente ao sacramentum latino, que era um juramento militar de compromisso que fortalecia o caráter de quem fazia esse juramento. Entre os romanos era chamado de sacramentum, um juramento, um compromisso, e entre os gregos era chamado de mysterium. Por isso que os orientais chamam de mistério e os ocidentais chamam de sacramento, mas é a mesma coisa. São Paulo, quando está aqui falando de mistério, ele está dizendo que é um sacramento. Este sacramento é grande. E isso nós vemos desde a patrística. Então nós vamos pegar todos os grandes primeiros teólogos da igreja, desde os primeiros séculos, e todos eles vão dizer que o matrimônio é um sacramento. É unânime na patrística a existência de 7 sacramentos. O que significa sacramento? Porque é um rito religioso? Não. É um rito litúrgico? Não é só por isso. O sepultamento, os ritos fúnebres, eles são litúrgicos, tem uma liturgia, no entanto não são sacramentos. A adoração ao Santíssimo Sacramento com exposição, incenso, canto gregoriano, padre com roupas especiais, lá com paramentos, não é sacramento. A liturgia das horas, não, nós vamos pegar aqui, por exemplo, o breviário, vamos rezar aqui em casa, ou vamos fazer ou fazer uma celebração solene, com o padre com pluvial, vai ter incenso, canto gregoriano e tudo. É uma liturgia, no entanto não é sacramento. Então o casamento ele não é sacramento porque é uma liturgia. Ele é sacramento porque
é um canal da graça. Ele confere graça. O que é a graça? A graça é perdão dos pecados e a participação na natureza divina. Portanto, pelo sacramento do matrimônio, nós temos aumento da graça e temos aumento da participação na natureza divina. Os sacramentos conferem a graça, eles nos inauguram a vida da graça, inauguram a justificação, inauguram a salvação, inauguram a santificação, ou recuperam quando nós a perdemos, ou aumentam quando nós temos. Então, o matrimônio ele é um sacramento não porque ele tem um rito, porque existem outros ritos que não são sacramentos. Ele é um sacramento porque ele confere graça, ou seja, porque ele nos confere participação em Deus. Falar em sacramento, temos outra pergunta sobre isso. Se os sacramentos são os meios ordinários para nos santificarmos, como é possível que o fiel leigo também se santifique nas realidades temporais e terrenas? Essa pessoa fez uma confusão. Ele diz assim, já que os sacramentos nos santificam, então como é que nós podemos dizer que os leigos se santificam pela sua realidade, ou seja, por ser casado, por ser pai, por ser mãe, por ser marido, mulher, por ter um trabalho? Porque a gente vive dizendo, né, o leigo tem que se santificar como marido, o leigo tem que se santificar como trabalhador, ele tem que se santificar como pai. Mas o que santifica os sacramentos não é o fato dele ser pai. Eu não entendo. Essa é a origem dessa indagação. O consulente fez uma série de confusões. Ele confundiu o meio pelo qual nós recebemos a graça para nos santificar, que é os sacramentos, com o ambiente onde nós recebemos essa graça e a cultivamos. Uma coisa é o recebimento da graça para nos santificar, outra coisa é o meio, o ambiente, não o meio pelo qual nós recebemos a graça, mas o meio no qual nós estamos inseridos e recebemos a graça. Então, um é o canal da graça, outro é onde nós estamos recebendo essa graça. Vejam, os sacramentos são realmente os meios ordinários da santificação, porque eles nos comunicam a graça divina que nos transforma, que nos infunde a justificação. Os sacramentos, eles comunicam a própria vida divina. Os sacramentos comunicam a justiça de Deus, por isso que nos justificam. Nos comunicam a santidade de Deus, por isso que nos santificam. Porque Deus é o justo, Deus é o santo. Nós recebemos a santidade de Deus, Nossa Senhora, Santo Antônio, São Francisco, são santos não por si mesmos, mas santos porque receberam a comunicação da santidade divina pela graça, e essa graça se dá mediante os sacramentos. Então, o Concílio de Trento, lá no Decreto sobre os Sacramentos, nos diz: toda verdadeira justiça ou começa, ou começada aumenta, ou perdida é reparada pelos sacramentos. As realidades temporais nas quais nós estamos inseridos, né, nós como leigos, aqui não vamos falar de monges, não vamos falar de padres, vamos falar de leigos. As realidades temporais e terrenas dos leigos, o trabalho, a vida familiar, as atividades cotidianas, não são meios de santificação como se fossem canais para recebermos essa graça, e sim ambientes nos quais nós, leigos, vivemos e somos chamados a responder à graça recebida. Então a santificação se dá nos sacramentos, especialmente na Eucaristia e na confissão, que nós podemos receber várias vezes, que nos conferem a graça santificante que é necessária para vivermos segundo a vontade de Deus no nosso cotidiano, mas recebemos ela sendo quem somos, leigos, que trabalham, que vivem, que têm marido, mulher, filhos, enfim. Os sacramentos também, por outro lado, não são atos mágicos. A eficácia deles decorre do próprio Cristo, claro, é por isso que eles são algo que agem ex opere operato, ou seja, independentemente da dignidade do ministro, eles agem pela graça de Cristo, certo? Com isso já se condena o donatismo, que é uma heresia lá dos primeiros séculos, combatido por Santo Agostinho, muito forte no norte da África, e que foi repristinada, digamos assim, ainda que inconscientemente ou não diretamente por alguns protestantes, né, porque Lutero e Calvino combateram essa noção de ex opere operato, mas também, por outro lado, diziam que não eram donatistas. Na prática, é como se fosse, né? Agora, o fato de eles serem ex opere operato não significa que não necessitem das nossas disposições interiores. Por exemplo, um adulto pagão que não tem fé verdadeira, e, portanto não tem arrependimento dos seus pecados, e ele chega diante do padre e diz: eu quero ser batizado, o padre batiza, ele vai com toda a fórmula, com água, com tudo. O batismo ocorre? Sim, ocorre. Independentemente da fé.
independentemente da dignidade de quem recebe, independentemente da dignidade do ministro, independentemente de um monte de coisa. Por quê? Porque a intenção do padre é correta, o padre é um ministro válido, houve a água e houve a fórmula, tem todos os elementos para o batismo. Ex opere operato, houve o batismo. Tá, mas houve o perdão dos pecados? Não. Porque não houve a transmissão da graça. Por quê? Porque não houve as disposições. Então uma coisa é haver o sacramento, outra coisa é o sacramento ter a eficácia necessária, o fruto, a eficácia no sentido do fruto, não da validade. Tá? A eficácia no sentido de que ele agiu, de que ele ocorreu, no sentido de validade, ok, ex opere operato. Mas para que ele dê o fruto, ele precisa da disposição. Precisa da disposição. Então, nós precisamos de disposições. Se não tivesse disposições, nós teremos confundido ex opere operato com magia. Não é magia. A disposição fundamental para frutificar os sacramentos é a fé. Só que essa fé, ela só é legítima se for uma fé informada pela caridade, como diz a Sagrada Escritura. Porque conforme a Epístola de São Tiago, Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. Então, se a fé sem obras é morta, a fé tem que ser informada pela caridade. E a fé informada pela caridade significa que nós vamos viver, não é caridade de fazer bem ao próximo somente e ajudar os pobres. Fé informada pela caridade significa uma fé que age, uma fé que tem obras, uma fé que tem disposições. Uma fé que faz com que a gente viva. A gente tem que viver essa fé. A gente tem que viver essa fé. Se a gente não vive essa fé, a gente não tem uma fé verdadeira. Se a gente não tem uma fé verdadeira, o sacramento, embora haja ex opere operato, não produz o fruto necessário. E, portanto, não vai me santificar. Então, para que o sacramento que eu recebo, que é capaz de me santificar, realmente me santifique, eu tenho que ter a disposição interior, que é a fé. E essa fé tem que ser informada pela caridade. Informado pela caridade significa que essa fé ela não é morta. Portanto, ela tem obras. Portanto, ela age. E como é que ela age? Através da nossa resposta, através da nossa preparação, através do aumento que nós damos pelas nossas ações cotidianas no exercício da vocação específica de cada um. Então, no mundo, no trabalho, na família, nas responsabilidades diárias, no lazer, é onde o fiel leigo é chamado a viver a graça que ele recebeu no sacramento. Recebo a graça no sacramento, respondo a ela com a fé que é informada pela caridade e que, portanto, vai se manifestar nas minhas realidades cotidianas. As realidades temporais e terrenas são o meio onde eu respondo a essa graça recebida. Eu me torno testemunho do Evangelho, me torno colaborador da graça redentora de Cristo. Então a santidade recebida nos sacramentos, ela vai se concretizar na vida ordinária, na vida diária, como resposta à graça que eu recebo nos sacramentos e que vai me configurar a Cristo e nos fortalecer para a vivência do amor. Outra questão, vamos para a próxima. As pessoas não tomavam banho na Idade Média? Olha, essa questão é interessantíssima, porque até mesmo no colégio as pessoas aprendem isso, que as pessoas não tomavam banho na Idade Média. Ah, eu fui para a Europa recentemente, as pessoas não tomam banho, tomam muito pouco. Mas o que tem a ver isso com a Idade Média? Não é porque hoje tomam muito pouco que na Idade Média não tomavam. Isso é mais uma lenda anticatólica. Essa ideia de que as pessoas na Idade Média não tomavam banho é um mito amplamente disseminado, e vocês vão ver isso em cursinhos preparatórios para o vestibular, é capaz de cair até mesmo no vestibular, no Enem. Mas ele não corresponde à realidade histórica, meus caros. Basta ler qualquer livro decente sobre a Idade Média e pesquisar a fundo isso. Esse mito foi criado para novamente atacar a Igreja Católica porque a Idade Média foi influenciada por ela. Durante a Idade Média, as práticas de higiene eram variadas. E claro que o conceito de banho, como hoje nós temos, né? Vou ligar o chuveiro, entrar no banho, lavar com um shampoo específico, com um condicionador específico, deixar agir tanto tempo, esfregar debaixo das axilas, tal lugar, lavar as partes, como dizia o meu pai, né? Lavar as partes genitais. Depois secar, botar um creme no cabelo, no caso das mulheres, enfim. Esses conceitos eram diferentes, mas as pessoas tinham higiene, as pessoas tinham banho. Né? As pessoas não eram desleixadas, não eram ignorantes quanto à necessidade de uma limpeza pessoal. Isso já vem desde a antiguidade, tinha os banhos lá na Idade Antiga também. E os banhos públicos, os banhos eram sim comuns nas culturas medievais. Não eram onde? Onde tinham bárbaros. Nós não podemos confundir a Idade Média, né? As pessoas civilizadas, quer na cidade, quer no campo, mas que eram mais refinadas, que tinham noção do que Deus queria para elas,
e tinha aquele misto de herança judaica, de herança grega, de herança romana, que fez com que houvesse a Idade Média. Nós não podemos confundir isso com aqueles bárbaros invasores do Império Romano que, durante um bom tempo, influenciaram o início da Idade Média. Como eles eram bárbaros, eles eram menos educados em muitos sentidos. Como eles vinham do norte da Europa, eles também estavam acostumados com frio. Então eles não tinham tantos hábitos de higiene, por quê? Porque eles não eram tão civilizados, estavam mais no frio, e quando invadem as províncias do Império Romano, é claro que nas regiões sob seu domínio, e eles especificamente vivendo, não tinham lá tantos hábitos de higiene, mas os demais descendentes dos romanos, com cultura grega, tinham sim hábitos de higiene e eram tão cristãos quanto. Conforme esses bárbaros vão sendo civilizados pelos cristãos romanos e gregos, esses bárbaros vão se tornando civilizados, vão se tornando cristãos também e vão adotando hábitos de higiene dos romanos e dos gregos, e inclusive o hábito da higiene e do banho. Existiam, então nós não podemos confundir, a Idade Média tem vários momentos, tem vários locais e tem várias culturas, mas em regra, conforme o barbarismo vai arrefecendo, os costumes de higiene vão se propagando entre eles, porque esses costumes já existiam entre os que eram civilizados. Existiam, inclusive, estabelecimentos públicos de banhos, né? Os monges, por exemplo, nos mosteiros, eles tinham rotinas rigorosas de higiene e de cuidado pessoal, tá? Até como uma expressão da sua pureza espiritual e da sua disciplina. As abadias tinham instalações de banho. Então a igreja, longe de ser responsável pela ideia de que os banhos eram prejudiciais, porque vão ver as pessoas peladas e, portanto, é pecado. Vocês acham que a igreja é uma maluca que acha que qualquer coisa referente a sexo é pecado? Não é assim. A igreja até incentivava práticas de higiene. Isso era parte do cuidado com o corpo, que devia ser respeitado, cuidado com parte da criação divina. A igreja combateu a heresia cátara, que negava a realidade do corpo, que negava a importância do corpo. Como é que a igreja vai agora dizer que não tem que se lavar porque o corpo não é importante? A mesma igreja que combateu os cátaros. Se decida, meus caros. Ou vocês vão criticar a igreja porque combateu os cátaros com as inquisições anticátaras, ou vocês vão criticar a igreja porque ela era contra o corpo. Os dois não dá. Hã? Agora, claro que no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, houve uma diminuição no uso dos banhos, sim, influenciada por vários fatores, como a crescente associação de banhos públicos com práticas imorais, aí não por conta do catolicismo, mas por conta de determinados movimentos de teologia moral rigoristas, que foram condenados pela igreja, inclusive, de algumas concepções que viam o sexo com determinados olhares um pouco mais rigorosos, achavam que tudo era pecado, certo? Por certas neuroses, também em ambiente puritano, protestante, e também por conta de algum racionalismo que associava os banhos a determinadas doenças ou meios de propagação de doenças. Não esqueçamos que com o início da Idade Moderna nós vamos ter aquele racionalismo e começa a criar teorias. Tudo aquilo que vocês acham que é coisa da Idade Média, que a Idade Média era burra, era ignorante, Idade das Trevas, na verdade vem da Idade Moderna, tá? Então esse retrocesso na higiene não é atribuído à igreja, não tem nada a ver com a Idade Média, e sim com uma confluência de fatores sociais, culturais que ressurgiram com a Renascença, com o Iluminismo e com o racionalismo, e portanto com uma mentalidade anticatólica e antimedieval. O crescente foco na razão e no conhecimento científico levou ao questionamento de inúmeras tradições, inclusive as tradições de higiene, e a querer inventar teorias, tá? Tal doença está acontecendo, deve ser por conta de algum banho. Certo? Os banhos públicos são prejudiciais, se transmite doenças. A secularização e o afastamento da igreja, que são típicos da modernidade, contribuem para o abandono daquilo que havia sido incentivado para a igreja, né? As teorias médicas vão desvalorizar algumas práticas de higiene e isso vai desencorajar ou proibir banhos também. Além disso, associado a esse ponto está o fato de que muitos dizem que os índios é que tomavam banho e os europeus aprenderam a tomar banho com os índios. Bem, em primeiro lugar, essa ideia de que os índios tomavam mais banho que os europeus é frequentemente repetida, mas ela tem que ser analisada com mais precisão um pouco, tá? O hábito de entrar na água realmente era comum entre os indígenas, mas entre os indígenas das regiões tropicais e subtropicais no verão, tá? Tropicais o tempo inteiro, né? Sempre quente, e subtropicais no verão. Mas não significa que eles faziam necessariamente por questão de higiene. Alguns por higiene, mas muitas vezes era para se refrescar.
né? Tupis-guaranis no Brasil, entrava em rios, em lagos, até nos mares. Mas o objetivo parece que era mais de refresco e bem-estar do que uma higiene sistemática, né? Que eles tomavam banho porque eles gostavam de estar sempre limpos, passavam sabão, não é assim, tá? Além disso, nós vemos que o uso do urucum e outros pigmentos da pele e óleos naturais mostram que o banho nem sempre era para remoção completa da sujeira, tá? Porque eles passavam aqueles óleos, ficavam com aquilo, às vezes ficavam dias com aquilo, com guerra e tudo. Então, o banho pode estar relacionado também à proteção contra o sol, contra o inseto, até mesmo rituais culturais, além do refrescamento, né? Por outro lado, nós vemos que tem povos indígenas que vivem em regiões frias, né? Tanto o inverno das tribos subtropicais, como por exemplo aqui no Rio Grande do Sul, ou no Uruguai, na Argentina, ou os inuites, né, os esquimós lá do Ártico, os iroqueses, os Sioux no Canadá, no norte dos Estados Unidos, os mapuches, né, na Patagônia, os minuanos no Uruguai, né, charruas, guaranis também, minuanos no Rio Grande do Sul. Dificilmente eles teriam o costume de se banhar regularmente, especialmente no inverno rigoroso, né? A higiene era mantida, claro, não estou dizendo que eles eram porcos, mas era mantida com outros modos, né? O uso de vapores em tendas fechadas, enfim. Essa ideia de que os indígenas se lavavam mais que os europeus é relativizado, pessoal, tá? Isso é mais um elemento de lendas anticatólicas, certo? Ficamos por aqui e eu espero vocês no próximo episódio do Curto e Grosso. Parece que as respostas desse episódio não ficaram muito curtas, ainda que talvez tenha sido grossas. Assim eu espero. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu esqueci! Vamos voltar! Eu ia falar da nossa peregrinação. Pois bem, olhem só, nós temos uma peregrinação à Itália, peregrinação com a família Brodbeck, direção espiritual do padre Felipe Neco. É com a família mesmo, ó. Olha só quem vai. Vou eu, vou a Aline, a Antônia, a Luísa, o Bento, o Santiago e a Tereza. Vamos os 7, todos nós para a Itália. Dia 18 de julho até o dia 28 de julho de 2025. Saídas de São Paulo e Rio, mas claro que vocês podem ligar para agências de viagens para ver se vai ter alguma outra saída, tá? É promovido pela Demaré Tours, tá? Eu vou deixar o contato aqui na descrição. O dia 1, que é o dia 18 de julho, nós vamos sair de São Paulo ou do Rio para Roma. Vamos depois para Assis, ver São Francisco, Santa Clara, São Carlos Acutis, que já vai ter sido canonizado. Vamos a Cássia para ver Santa Rita de Cássia. Depois vamos a Perúdia para visitar o anel de noivado de Nossa Senhora de São José. Tem a relíquia lá. Depois vamos a Lanciano, onde se encontra o milagre eucarístico. E em seguida vamos para San Giovanni Rotondo para ver o Padre Pio. Vamos passar todo dia 23 em San Giovanni Rotondo, onde vamos também sair para visitar a Gruta de São Miguel em Monte Gargano, certo? De San Giovanni Rotondo, no dia 24, vamos para Monte Cassino, onde vamos visitar a lindíssima abadia fundada por São Bento, o primeiro mosteiro fundado por São Bento, certo? O primeiro mosteiro fundado por São Bento, onde Santo Tomás de Aquino, tá aqui em cima ele, tá? Com alguns livros de São Tomás, onde ele estudou, Monte Cassino. Voltamos dia 25 para Roma, vamos fazer um city tour em São João de Latrão, Santa Maria Maior, as basílicas, uma visão panorâmica pela cidade de Roma, vamos ao Santuário de Nossa Senhora da Revelação, na Trefontaine, que é onde São Paulo foi decapitado, vamos para a Fontana de Trevi, percorremos a pé Panteão, a Praça Veneza, vamos assistir... vamos fazer uma visita na Basílica de São Paulo, Extramuros, e vamos participar da bênção do Papa ao meio-dia, lá na Praça da Basílica de São Pedro, e depois voltamos. O que está incluído no valor? Passagem aérea, hotel 4 estrelas, transporte ônibus privado, guia da Demaré, guia local, seguro viagem, meia pensão, né, café da manhã e jantar, kit Demaré. Certo, pessoal? Entrem em contato com a Demaré Tours para ver valores, e agora, em fevereiro, eles estão com uma promoção especial quanto ao câmbio do dólar. Entrem em contato com eles, venham peregrinar conosco, vocês vão estar conosco. Imaginem, é ano do jubileu, ano do jubileu. Grandes graças tem em Roma, para quem visita Roma no jubileu. Vocês vão ver todos esses santos, todos esses copos, todos esses santuários. Vão estar conosco. Então é Roma,
os demais santuários, Jubileu e a nossa família. Vocês querem nos conhecer? Então vocês vão nos conhecer, mas vão nos conhecer, vão estar conosco, vão conviver conosco durante 10 dias, eu, minha esposa e os nossos filhos. Até me emocionei aqui. E vão conviver conosco não somente em algum evento, vão conviver conosco todos os dias, durante 10 dias, e não em qualquer lugar, mas em Roma, junto com o Papa, em pleno jubileu. Entre em contato com a Demarré e eu espero vocês nessa peregrinação incrível. Agora sim, um grande abraço e fiquem com Deus.